tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui na Escola Intelectus Vita, preparando mais uma aula especial para vocês. Venham comigo. Olá, oitavoanos, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Nesse momento nós iremos estudar equações redutíveis, equações fracionárias com uma incógnita e as equações literais. Me acompanhem. Seja a equação x² mais 2x igual a zero, note que esta equação ela é do segundo grau. Porém, a partir de meios algébricos, visto em aulas anteriores, é possível chegar a uma resolução. Observe que os dois termos da equação x² e 2x possuem elementos em comum, no caso x, ou seja, os dois termos são divisíveis por x. Desse modo, podemos separar o x, que é um fator dos dois termos, dividindo os dois termos por ele, do seguinte modo. Observe na resolução ao lado que o x² ele é uma multiplicação de um termo só, x por ele mesmo. Assim eu tenho que x² mais 2x igual a zero, o valor x é comum aos dois. Nesse caso, como o x é fator dos dois termos, dizemos que ele é fator comum e podemos reescrever a expressão colocando o fator comum em evidência, ou seja, separado. A vantagem de fazermos isso é poder usar a propriedade do produto nulo. Como ao menos um dos fatores vale zero, então temos que x é igual a zero ou x mais 2 é igual a zero. Temos então como solução os valores menos 2 e 0. Considerando agora a equação x² menos 9 igual a zero, assim como a anterior, esta também não é uma equação do primeiro grau. Porém, como apenas uma das parcelas possui uma incógnita, basta isolarmos a variável. Para determinar o valor de x, basta pensar nos números que elevados ao quadrado resultam em 9. Sabemos que 3² é igual a 9 e também que menos 3 entre parênteses ao quadrado vale 9. Assim, x pode assumir os valores menos 3 e 3. A aplicação da propriedade do produto nulo. Esta propriedade nos afirma que uma equação do tipo a vezes b igual a zero, temos que a vale zero ou b vale zero, ou ainda que ambos os valores valem zero. Esta propriedade nos ajuda a identificar a solução da equação sem a necessidade de se desenvolver, se for o caso, a propriedade distributiva. Observem a equação aqui ao lado. Temos que o primeiro fator vale x menos 1, que multiplica o segundo valor, que é igual a x mais 2. Essa multiplicação desses dois fatores implica que ou o primeiro, ou o segundo, ou ainda ambos os valores valem zero. Precisamos aqui então igualar a zero o primeiro fator e logo de seguida o segundo fator. Um novo conjunto numérico. Me acompanhe. Inicialmente, vamos resolver a equação 3x² menos 6 igual a zero. Temos então aqui como resposta que o x² vale 2. O que acontece agora é que 2 não é um quadrado perfeito, ou seja, não existe um número inteiro que elevado ao quadrado seja igual a 2. Quando isso ocorre, dizemos que x não é um número racional, ou seja, x não pertence aos racionais. No entanto, apesar de não pertencer ao conjunto dos números racionais, o valor de x existe e ajuda a compor o mais amplo conjunto com o qual trabalharemos, o conjunto dos números reais, que é representado por R e contém todos os números racionais e não racionais. Agora vamos tratar de equações fracionárias com uma incógnita.
São chamadas frações algébricas aquelas que apresentam variáveis no denominador. A principal diferença entre estas frações é que precisamos ter cuidado com os denominadores das frações algébricas. Como não é possível dividir por zero, devemos determinar condições para que isso não ocorra. São as chamadas condições de existência. Observe estes 4 exemplos, onde eu tenho a letra A, B, C e D. Todas são frações algébricas, pois elas apresentam uma incógnita no denominador. Observe que na letra A, o x não pode ser 0. Na B, y não pode ser 1. Na C, o A tem que ser diferente de menos 2. E na D, o B tem que ser diferente de mais ou menos 7. Esses valores não podem ser admitidos, pois contradiz com a condição de existência de frações. Observem essa multiplicação de frações algébricas. Agora, observem essa divisão de frações algébricas. Por se tratar de frações, uma das técnicas mais recomendáveis para a resolução é a aplicação do MMC. A técnica é bem semelhante a uma equação numérica, só que, desta vez, letras serão inseridas. Vejam a aplicação do MMC nesta soma de frações algébricas. Agora observem a dica. Para se facilitar os cálculos, uma equação algébrica também poderá ser resolvida pela multiplicação cruzada dos seus termos. A resolução de uma equação fracionária, algébrica ou numérica não necessariamente precisa ser resolvida apenas com MMC. Há diversas técnicas para isso. Equações literais. Agora vamos tratar delas. Equações literais é toda equação que aparece uma incógnita e um parâmetro. Esse parâmetro, apesar de também ser uma letra, na realidade ele expressa um valor, um número real. Observem o exemplo ao lado, onde temos 2x mais 5m igual 13m. É necessário perceber que x, neste caso, é um valor da incógnita e o m será o meu parâmetro. Então, é necessário separar quem está com a variável de quem não está com a variável. Vamos isolar o 2x. Temos, então, 2x igual a 8m. Logo, x é igual a 4m. Lembrando, esse x é a minha incógnita e o m servirá como parâmetro, ele é um valor real. Bom, por aqui terminou a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido e entendido os conceitos que foram aplicados. Façam as atividades propostas que estão no livro de vocês e qualquer dúvida, entrem em contato conosco que iremos ajudá-los nas resoluções. E tenham um bom dia, uma boa tarde, uma ótima noite e lembre-se, cuidem-se.